Já pararam para pensar de onde vêm os nossos hábitos, nossas reações, até mesmo nossas ambições? A análise de hoje mergulha numa ideia fascinante. E se muitos dos padrões que guiam a nossa vida não forem realmente nossos? A exploração toda começa com uma frase que faz a gente parar para pensar. Você não nasceu assim. Essa frase, nossa, ela convida a gente a questionar tudo, né? Pensa bem, aquela reação automática no trânsito, a carreira que a gente escolhe, a forma como se lida com o dinheiro, a fonte que a gente está analisando, sugere que a origem disso tudo talvez não seja a nossa essência, sabe? Mas sim algo que foi ensinado. Você foi treinado. E é aqui que está o ponto central de tudo. A ideia de que existe um condicionamento, sabe? Bem sutil, quase invisível, que vai moldando a gente desde cedo. Então vamos juntos desvendar o que isso realmente significa, explorando as camadas desse tal treinamento. Ok, então, vamos entrar no primeiro pilar desse conceito, essa tal mentalidade do treinamento. Ela é basicamente sobre como a gente é condicionado a agir de um jeito que, muitas vezes, acaba mantendo a gente no mesmo lugar. E a primeira área onde isso fica super claro é na nossa relação com o trabalho. O primeiro treinamento que o material aponta é este: treinado para trabalhar, mas não para crescer. Pode parecer a mesma coisa, né? À primeira vista, a gente pensa, ué, mas eu trabalho para crescer. Só que o ponto aqui é que existe uma diferença, e é uma diferença crucial, que pode definir toda uma trajetória. E olha só como a diferença fica clara. Trabalhar, dentro dessa lógica do treinamento, é quase como estar numa esteira de academia. A gente está se movendo, está cumprindo tarefa, mantendo tudo funcionando, mas não está de fato saindo do lugar. É pura manutenção. Agora, crescer é outra história. É como plantar uma árvore. É sobre adquirir novas habilidades, expandir o conhecimento, um processo focado na nossa própria evolução. Isso leva a gente para uma reflexão bem importante, né? Onde é que a maior parte da nossa energia está indo? É para manter a esteira girando? Ou é para cultivar o nosso crescimento? E essa mesma lógica, olha só, se aplica direitinho em como a gente lida com os nossos recursos. Vamos então para a segunda área desse treinamento. E ela tem tudo a ver com a forma que a gente lida com os nossos recursos. E aqui eu estou falando de tempo, de energia e, claro, de dinheiro. O segundo treinamento que o material aponta é este: treinado para gastar, mas não para investir. E, de novo, pode parecer uma diferença sutil, mas as consequências disso para o nosso futuro, nossa, são gigantescas. O que importa mesmo é a mentalidade por trás de cada ação. Gastar tá ligado ao prazer imediato, sabe? Aquele café, a compra por impulso, é um consumo que acaba ali, naquele momento. Já investir, bom, investir é outra coisa. É como plantar sementes. É usar os recursos hoje, já pensando em colher os frutos lá na frente, seja em conhecimento, em finanças, em bem-estar. Faz sentido, né? Então, a pergunta que fica é: os nossos recursos estão servindo só para satisfazer o agora ou eles estão de fato construindo o amanhã? E essa ideia de direção, ela leva a gente para o ponto mais profundo e talvez o mais importante de todo esse condicionamento. Bom, agora a gente chega no núcleo da questão, na parte mais profunda desse condicionamento todo, a origem das nossas decisões. Treinado para obedecer, mas não para pensar. Essa frase, olha, talvez seja a mais impactante de toda essa análise. E a diferença aqui é fundamental. Obedecer é basicamente seguir um mapa que já deram pra gente, sabe? É aceitar as regras do jogo sem nem perguntar o porquê. A direção vem de fora. Agora, pensar é desenhar o próprio mapa. É questionar, é analisar, é tomar decisões com base nos próprios valores. A direção vem de dentro. É, no fim das contas, a essência da autonomia. E isso leva a uma pergunta bem direta: quem é que está no controle das escolhas? É um conjunto de regras externas ou é o pensamento crítico de cada um? Ok, agora vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça. Porque quando a gente entende esse treinamento, a gente não só começa a enxergar as grades de uma prisão invisível, mas também, e mais importante, a gente descobre o caminho para a liberdade. A fonte então diz, e enquanto você não quebrar isso, quebrar o quê, né? Exatamente esse ciclo, de trabalhar sem crescer, de gastar sem investir e de obedecer sem pensar. Você continua preso. É essa a armadilha. Uma prisão invisível, construída tijolo por tijolo, com esse condicionamento. Mas a boa notícia é que existe uma saída.
A saída, então, é basicamente inverter esse treinamento de forma consciente. Vamos lá. Primeiro, em vez de só trabalhar, focar intencionalmente no crescimento. Segundo, em vez de só gastar, criar o hábito de investir no futuro. E o passo mais crucial de todos, em vez de só obedecer, exercitar o nosso poder de pensamento crítico em todas as decisões. No final das contas, a escolha é nossa. A gente continua seguindo o treinamento que foi imposto ou a gente começa a se treinar para a liberdade? A questão que fica no ar é: qual treinamento cada um vai escolher seguir?